hoje eu quero falar sobre as coincidências da vida. E é um bagulho que eu acho muito interessante, é um papo que eu acho extremamente legal. E eu gosto muito de falar sobre isso porque é cada coisa que a gente nota só quando a gente vai prestar atenção depois. Só quando a gente vai olhar depois para aquilo, a gente realmente entende o que aquilo queria dizer, o porquê daquela coincidência, porquê disso realmente está acontecendo. E é louco, porque isso te força a desacelerar por um momento. Porque você vai ter que parar pra prestar atenção no que se passou ou no que está passando. Porque, pensa comigo, às vezes você tá tão estressado, tão correndo tanto pra tentar alcançar algum ponto, pra ir a algum lugar, correndo tanto pra alcançar algum ponto, pra ir a algum lugar, que você nem nota as coisas e tem vezes que você é forçado a parar por alguma coisa, por algum semáforo, por algum carro que se faz andar mais devagar. Só que exatamente nesse momento que você anda mais devagar, que você demora mais para você chegar no lugar que você queria, você pode acabar encontrando alguém que você conhecia no meio da rua. Você pode acabar sem querer encontrando nesse lugar alguém que você gosta, sem querer, só porque a pessoa apareceu lá do nada, porque ela tinha a vida dela. E aconteceu de algo determinar que vocês acabaram se encontrando naquele momento. É tipo aquela coisa de aquelas pessoas que sempre acabam voltando para sua vida, entendem? Aquelas pessoas que sempre voltam na sua vida e até você entender alguma coisa. Parece que é como se fosse um sinal do universo, de Deus, de uma entidade, de alguma entidade, falando sobre você realmente melhorar, falando realmente com você, como se fosse algo que você tenha que aprender, um sinal que você pede. Entende quanto isso é louco? Porque é exatamente nesses pontos que a gente só entende depois. Essas lições que a gente só aprende depois que tudo isso acabou e aconteceu. Seja você ter que se comunicar melhor com alguém, seja você se esforçar mais, você não desistir de tudo apenas porque você acha que já conseguiu algo bom, você ambicionar mais, você querer fazer algo, você seguir seu propósito. Isso entra exatamente na parte do você seguir seu propósito. Seu propósito pode estar numa coisa que você encontra na coincidência da vida. Você acaba encontrando realmente nessas coincidências da vida. E, cara, isso é mágico. Porque é exatamente nesse ponto que a vida se torna sobrenatural. Quando você entende essas coincidências não como algo que só coincide, mas como um sinal para sua vida que você fazer alguma coisa. Seja você desacelerar, seja você não se importar tanto com o tempo, porque todo mundo ultimamente corre atrás de tempo. E por mais que a gente não tenha o tempo, as pessoas acham que tem, que elas podem controlar tudo. Só que não tá. A gente consegue controlar nossas ações em certo tempo, ações que dependem só de nós. Mas chega algum ponto em que isso não torna nosso controle, porque depende de ações dos outros também. Tem coisas que realmente não vão acontecer no tempo que a gente quer. Talvez porque a gente não esteja preparado, talvez só porque não era a hora ainda. Que nós precisamos aprender alguma coisa que a gente não saiba. A gente pode estar 100% preparado e isso vai acontecer no momento certo. E é exatamente nesse ponto que você entende o porquê de você passar por certos momentos, do porquê você tem que sofrer aquele momento, você ter tido aquela rejeição, de você ter sofrido naquela prova de tirado zero. Isso talvez foi um ensinamento para você aprender a estudar melhor, para você aprender a se comunicar melhor com as pessoas, você perguntar, você se esforçar melhor para entender o lado do outro e não só o seu. Porque, como dizem, toda história tem três versões: a verdade é o lado de uma pessoa e o lado da outra. E poucos são os que realmente contam a verdade, pois tudo é romantizado pra gente sofrer.
Mas eu não quero falar de sofrimento, não quero falar sobre isso. Mas sim de como as coincidências são boas pra você. E é exatamente no ponto de desacelerar que elas entram, porque você tem que desacelerar pra entender elas. Você entendendo o porquê acontece delas te ensinarem o que você precisava aprender com aquela experiência, com aquilo que se passou. Que tá, talvez você correr demais para tentar chegar em casa o mais cedo possível, pode te poupar de algum tempo para você ficar explorando o celular. Mas se você tivesse feito isso, você não teria encontrado aquele seu amigo seu. Você não precisa estar sempre correndo atrás das coisas. Porque você perseguindo as coisas grandes da vida, você não precisa estar toda hora seguindo o tempo preciso, um horário correto, como se fosse uma máquina, como se fosse um robô. Porque às vezes é nessas pequenas coisas, nos pequenos momentos, nas coisas inesperadas que você vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, o verdadeiro momento que você fala e agradece. Isso é um outro assunto que eu quero muito falar e que eu gosto muito, que é a importância de você ser grato. Isso já entrou no papo de um pouco sobre isso, no papo de comparação. Mas a gente pode explorar ainda mais isso, e é exatamente nesse ponto que a gente tenta ser grato. A gente ter esse tempo para conversar com as outras pessoas, que a gente ainda tem tempo para aproveitar as pessoas ao nosso redor. E por isso você tem que desacelerar para entender essas coisas. São detalhes sutis. Detalhes que não sempre são nas linhas, mas nas entrelinhas. Explicam o porquê a gente tem que fazer isso. Explicam por que a gente demorou um pouco mais para se encontrar. Talvez acho que era hora de demorar um pouco mais para se encontrar. Talvez acho que a gente só precisa aprender a não se encontrar dentro de nós mesmos. Quando eu falo a gente se encontrar, talvez seja eu e mais alguém. Eu e você que está assistindo do outro lado. Quem sabe esse vídeo apareceu exatamente para você que precisava desacelerar. Ou no momento que você realmente apenas achou interessante a capa. Mas independente disso, dá um like, se inscreve. Dá um feedback, diz o que você gostou ou não. E até a